Companheiros, nós vamos então ouvir hoje o estudo do nosso companheiro Jorge, e que Deus então o ilumine e o inspire no seu estudo. Boa noite a todos. É com muita alegria, né, que eu estou aqui, quer dizer, aqui nessa posição, né, porque aqui eu estou sempre, né, e sou agradecido por isso aos mentores espirituais da casa, a Jesus e ao Pai Criador, pela oportunidade que tenho, mais uma vez, de falar de doutrina espírita. A doutrina da fé inabalável. Inabalável porque se baseia no estudo. Quem não estuda a doutrina espírita dificilmente vai adquirir a fé inabalável. A fé que não titubeia. A fé que nos leva a ter a certeza de que ninguém está no lugar errado, com a pessoa errada, no tempo errado. Nós estamos sempre na situação que precisamos estar relativamente à nossa evolução espiritual. Bom, hoje o nosso tema, livre-arbítrio e fatalidade. Quando nós éramos primitivos, espíritos ainda primitivos, nós não tínhamos razão. Tudo nós fazíamos com base no nosso instinto. Instintivamente nós tínhamos a necessidade de comer, de caçar para comer, de pegar fruta nas árvores, né? E com isso nós vivíamos na situação de nômades, porque nós ocupávamos um pedaço de terra que nos fornecia frutos e caça, até esgotarmos essa capacidade desse pedaço de terra, aí nos mudávamos para outro local. Acontecia a mesma coisa, esgotávamos os recursos, tínhamos que viver mudando de lugar. Até que um dia começamos a descobrir que o caroço jogado de uma fruta no solo, ele renascia aquela fruta, né? E começamos um primeiro trabalho grandioso da humanidade, foi a agricultura, né? Começamos a plantar. Ao invés de nos ficarmos mudando, nós passamos a ser sedimentários, né? Passamos a nos fixar num lugar só e trabalhar para a produção produção de tudo que atendesse às nossas necessidades. E com isso fomos desenvolvendo o raciocínio, né? Até adquirirmos a idade da razão. Quando adquirimos a idade da razão, nós começamos a fazer escolhas, né? Entre diversas possibilidades, nós tínhamos a capacidade de escolher uma, usando o nosso livre-arbítrio, né? Porque o livre-arbítrio é a mesma coisa que livre escolha. Nós somos livres para fazermos o que quiser da nossa vida. O problema é sabermos se devemos fazer o que quisermos, né? Nós temos que fazer as escolhas mais consoantes às nossas necessidades espirituais. Depois que a gente estuda a doutrina espírita em profundidade, a gente chega à conclusão que o ideal é que nós, em qualquer atividade que fôssemos executássemos com raciocínio em nós como espírito e não como um corpo. Vou fazer isso assim, assim. Espiritualmente isso é bom para mim? Ou não é? Né? E nós estaríamos com muito mais acertos do que equívocos, né? Nessa escolha com base nas nossas necessidades espirituais. Porque nós sabemos, através do estudo, que nós somos espíritos em evolução, para atingirmos um patamar evolutivo do espírito com uma perfeição relativa. Jesus até falou, sede perfeitos como perfeitos é o vosso Pai. Quer dizer, Jesus deu um chamamento contundente para nós, mas nós sabemos que nós nunca vamos ser perfeitos que nem o nosso Pai. Nós vamos ter uma perfeição relativa que nos alçará a níveis espirituais que não necessitaremos mais de reencarnar para passar por aprendizados na carne, né? E o livre-arbítrio, ele é muito interessante porque quando nós efetuamos uma escolha equivocada, nós sofremos as consequências dessa escolha equivocada, né?
por exemplo, hoje nós todos escolhemos estar aqui. Tem muitos companheiros que não estão aqui, que escolheram ficar em casa vendo televisão, vendo novela. É uma opção, né? Quem que escolheu o melhor? Não sei. Eu sei que para mim eu escolhi o melhor, que é estar aqui. Aliás, hoje eu teria que estar de qualquer maneira, né? Porque eu fui escalado para falar. Mas independentemente de estar falando, se eu estivesse na condição de assistente, eu acredito que escolhendo estar aqui, para mim seria melhor do que ficar em casa vendo televisão com notícias ruins, né? Que só desequilibram a gente, né? Hoje em dia é difícil a gente ver uma notícia edificante nos meios de comunicação. É tudo para derrubar a sensibilidade, para derrubar a paciência, a lucidez, né? Então, o livre-arbítrio foi dado a nós por Deus para que nós fizéssemos escolhas. Deus nos quer próximos dele. Mas essa possibilidade só depende de nós. Ninguém vai fazer a parte que nos cabe na nossa evolução espiritual. Somos os únicos construtores de nós mesmos, né? Existem situações em que a pessoa está impedida, o espírito está impedido de fazer escolhas, né? A gente tem aqui próximo de nós, tem a Casa Obra Social Dona Meca, que atende crianças deficientes. Tem a Casa Lar Dona Meca, que também atende crianças deficientes em regime permanente. Porque são duas possibilidades. A Obra Social Dona Meca atende crianças deficientes em regime ambulatorial. O que é regime ambulatorial? A criança vai para lá, passa por um atendimento e volta para casa, diariamente. Existe uma turma que entra de manhã, sai ao meio-dia, depois de ter almoçado, e existe outra turma que entra meio-dia almoçando na instituição e saindo de tarde. Esse aqui é o regime ambulatorial. Se for agora lá, não tem ninguém lá. Mas tem a Casa Lar Dona Meca, que foi pedida à instituição para aceitar crianças com deficiência que os familiares abandonaram. Então tem umas 20 e poucas crianças talvez lá, não sei o número exato, mas são crianças deficientes que vivem em regime de permanência naquela situação, né? E a gente percebe que são espíritos que não têm a mínima condição de fazer escolhas. Eles estão numa dificuldade existencial que a opção de fazer escolhas eles não têm. Tem que viver naquela dificuldade por algum tempo, provavelmente em resgate ou em situações provacionais pedidas pelo próprio espírito, mas a verdade é que estão com a mente conturbada, o que lhes impede de fazer opções, de fazer escolhas. O elemento que usa droga, que usa bebida, ele no momento em que estiver sob o efeito dos narcóticos, ele também tem a possibilidade de escolha perturbada. Mas nesse caso, a responsabilidade é dele, né? É como diz aqui na resposta, se ele se drogou ou se embriagou para fazer coisas erradas, ele cometeu dois erros. O primeiro de se embriagar, o segundo de se dopar e o segundo de se fazer o que não devia fazer, né? Então, a responsabilidade pelo ato é do próprio ator. Não existe meio de transferir a responsabilidade para outro. A pergunta 847... Kardec formulou assim, não sei se Kardec, né, foi formulada da seguinte maneira: a aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Aí diz, já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha conturbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer num corpo de um idiota, como déspota no de um escravo,
e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. O que nos leva a entender que ele diz que o espírito tem perfeita consciência, por exemplo, as pessoas que têm a mente ineficiente, não têm condição de raciocinar por uma deficiência mental. A deficiência mental, ela está refletida no corpo, mas o espírito, durante o sono do corpo físico, ele recupera a lucidez e identifica os motivos que o levaram a ter aquela necessidade reencarnatória. E, evidentemente, é muito difícil a gente achar que o espírito não sofre nessa situação, né? O que tem que haver é a aceitação da problemática. E a gente vê até na lide com essas crianças, vem crianças que são espíritos que estão aceitando com muita paciência a dificuldade pelas quais estão passando. Tem outros que são violentos, são nervosos, né? A gente percebe que o espírito está revoltado. Esses já não estão tendo bom aproveitamento da reencarnação dificultosa, né? Mas a gente vê perfeitamente a diferença entre a aceitação de um espírito e de outro, né? Tem um garotinho lá na casa lá, Dona Meca, o Joãozinho, que ele é um doce, né? Ele só vive sorrindo. Aquele é um espírito que eu acredito que quando ele deixar essa romagem terrena, ele vai estar regenerado frente a erros que eventualmente tenha cometido no passado. Porque está aceitando com regularidade a dificuldade, ele está aceitando com conformismo. Ele não está revoltado pela situação de dificuldade em que está vivendo. Aí ele está vencendo uma provação, né? Está vencendo. Porque muitas das vezes o espírito programa uma reencarnação que ele não consegue superar. Ele não consegue vencer os obstáculos que essa reencarnação vai impor a ele. E ele vive em estado de revolta permanente. Conclusão, vai ter que repetir talvez a mesma reencarnação durante várias reencarnações seguidas. Enquanto ele não se incumbir da ideia, não se imbuir da ideia de que aquilo é necessário para ele. Porque ele, fora do corpo físico, ele, no desdobramento do sono do corpo físico, ele identifica essa necessidade, né? E se ele aceita com regularidade, quando ele desperta no corpo físico, ele desperta com mansuetude, com tranquilidade, né? Tem outra pergunta, 848. Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer a paixões brutais, em vez de uma falta, comete duas. Ele comete a falta de beber, de se drogar, a primeira falta, e a segunda falta é de cometer o ato que ele queria beber, para o qual ele bebeu só para cometer. Quer dizer, são duas faltas, né? E isso é muito comum a gente ver por aí. A gente vê pessoas que às vezes tomam um pileque para ofender outra pessoa sob a desculpa de que fez aquilo porque estava embriagado. Mas na verdade a pessoa, é o irmão que está cometendo a falta, duas faltas ao mesmo tempo, né? Está bebendo o que não devia de beber, está agredindo um semelhante com base na escusa de ter bebido, né? O importante do livre-arbítrio é que nós possamos fazer as opções inerentes às nossas necessidades espirituais. Para nós espíritas isso se torna muito mais fácil de fazer, porque nós conhecemos a lei. Nós conhecemos a lei, agora tem um detalhe, aquele que mais conhece, mais será cobrado, né? Se eu sei que é um erro cometer determinados atos e cometer, a minha responsabilidade é enorme, né? Eu não tenho escusa para me isentar de responsabilidade. Eu tenho que assumir essa responsabilidade e no futuro, essa responsabilidade, o saneamento dela normalmente se faz através do sofrimento.
ou de muito trabalho no bem, né? Porque existem casos em que o espírito se esforça tanto que ele supera uma deficiência. Tem uma história de um espírito que tinha sido mulher na última encarnação e cometeu muitos erros, né? Então, esse espírito pediu que nascesse numa reencarnação com bastante dificuldade. Ele queria ser mulher de novo, contraiu o câncer com 20 anos de idade e ficar até os 70 anos sofrendo por causa do câncer. Mas ela pediu também para nascer numa família espírita. E reencarnou numa família espírita. Abraçou o espiritismo de uma tal maneira que a vida toda trabalhou no bem. Quando chegou na época de ela contrair o câncer, com 20 anos de idade, os mentores espirituais se reuniram e disseram: não, vamos postergar essa questão para mais tarde, porque ela está fazendo um trabalho muito importante. E ela viveu até os 70 anos sem ter câncer. Aos 70 anos ela teve câncer e ficou com esse câncer apenas 3 meses depois de descoberto. Quer dizer, de 50 anos com a doença que ela tinha pedido, ela só sofreu 3 meses pelo fato da doença, né? Acontece que as pessoas normalmente pensam que isso é história da carochinha. Não é não. São histórias verídicas. O maior repórter da espiritualidade chama-se Irmão X Humberto de Campos. O mesmo espírito, né? Ele tem um livro chamado Reportagens do Grande Além, ou do Além, Reportagem de Outro Mundo, o negócio dele. Eu sei que o título do livro começa com reportagens. Se a gente ler aquele livro, em algum caso que está relatado ali, a gente vai se enquadrar. É impressionante a diversidade de situações pelas quais o espírito passa e a maneira como ele chega na esfera espiritual em razão dos atos cometidos na vida terrena. Então é interessante esse livro, Reportagem do Além Túmulo, acho que é Reportagem do Além Túmulo, de Humberto de Campos. E assim é. O que nós fazemos no corpo material vai refletir na nossa vida espiritual, né? E toda dívida que nós contrairmos na carne, reencarnados, nós só vamos saná-la voltando para uma outra encarnação. Porque a gente não salda dívidas contraídas no plano material, no plano espiritual. A gente tem que voltar ao plano espiritual, ao plano material, para poder saldar dívidas contraídas, né? O que é a dívida contraída? O mau uso do livre-arbítrio, fazer as escolhas indevidas, fazer as escolhas equivocadas. Eu tomo a decisão de fazer um concurso para arrumar um emprego que me remunere melhor. Mas eu sei que para fazer um concurso, eu tenho que estudar. Se eu acho que vou passar, ser aceito no concurso sem estudar, eu vou dar com os burros na água. Eu vou fazer o concurso e não vou ser aprovado nunca. Agora, se eu estudar com profundidade, me habilitar para fazer aquele concurso, dificilmente eu não vou passar. Quer dizer, ou eu faço a opção de estudar, ou faço a opção de acreditar na sorte. Sorte não existe nesse caso, né? Aquele tal de unidunité na escolha da múltipla resposta não funciona, né? Porque a gente invariavelmente vai errar muito mais do que acertar, né? E é assim, a gente vive fazendo escolhas na nossa vida, né? E muitas dessas escolhas nos trazem consequências funestas no futuro. Eu sempre gosto de mencionar a questão da festa de 15 anos, né? Existem famílias que projetam fazer uma festa de 15 anos, principalmente para menina, né? Festa de 15 anos para menina. Mas não tem a mínima condição financeira para tal. Aí o que acontece? Vai se endividar, se encalacrar em dívida para fazer a festa. Faz. Mas depois vai ficar anos sofrendo penúria por causa do pagamento das dívidas que ficaram. Não era muito melhor fazer um almoço caprichado para a criança, um bolinho,
convidar parentes, amigos dela para perto, não era muito mais barato e racional? Mas não raciocinam, e aí vai ter muito tempo para passar por dificuldades. Então o livre-arbítrio, ele é uma ferramenta auspiciosa que nós temos, porque qualquer que seja a escolha que fizermos, nós não vamos ter a quem culpar pelo sucesso ou pelo insucesso, a não ser a nós mesmos, né? O livre-arbítrio bem dirigido é uma ferramenta e tanta. Quando a gente sabe fazer as escolhas corretas, a gente obtém sucesso em tudo aquilo que queremos produzir. Porque não existe fatalidade nesses casos. Existem fatalidades criadas por mim mesmo. Eu posso criar uma fatalidade que vai me causar uma doença séria. Por exemplo, eu sou um beberrão, ingiro álcool a mancheias. No final eu vou ter uma cirrose hepática. Essa fatalidade da cirrose hepática foi criada por mim mesmo. A fatalidade, a espiritualidade nos diz, só existe para as escolhas que o espírito fez para uma reencarnação. E existe a fatalidade da desencarnação e da reencarnação, né? Enquanto o espírito precisar reencarnar, duas coisas são fatais para ele: a reencarnação e a desencarnação. Nós temos que desencarnar e reencarnar várias e várias vezes até que nos tornemos espíritos bem-aventurados. Essa situação é como que uma fatalidade. Nós temos a fatalidade de desencarnar. Eu sei que um dia eu vou desencarnar, quando não me interessa saber, e nem sei, né? Mas eu sei que um dia eu vou desencarnar. Como sei também, pelas dívidas que eu ainda imagino ter, que depois que eu desencarnar, eu vou ter que voltar novamente para cá, um dia, né? Isso é uma fatalidade, são fatalidades. Agora, a fatalidade que a gente arruma para nós diariamente é que complica a nossa vida. Nós vivemos fazendo escolhas, e muitas das vezes as escolhas são funestas para nós. Nós determinamos com as nossas escolhas uma coisa que possivelmente nós não vamos gostar, se fizermos a escolha mal feita, né? O importante é avaliar o resultado daquilo que a gente espera conseguir com a escolha que faz. O que pode acontecer comigo? O que pode advir para mim dessa escolha, né? A gente sabe que a lei é do amor e do perdão. A gente não tem o direito de intervir na vida de ninguém. A gente não tem o direito de impor nossos pontos de vista a ninguém. Nós, como espíritas, podemos até no momento de dificuldade de uma pessoa falar de espiritismo, mas não podemos catequizar a pessoa para o lado do espiritismo, porque isso é um estado de alma, é um estágio em que o espírito chega um dia ou outro. E não só os espíritas são salvos também, existe muita gente boa. Em todas as religiões existem gente que pratica o bem. Eu me lembro que quando nós começamos o trabalho aqui na casa, né, que eu comecei a frequentar a casa em 1995. Aí teve uma enchente aqui que arrebentou com tudo aqui em Jacarepaguá, derrubou o morro aqui para dentro, aquela parte lá dos fundos veio toda abaixo. E a Vila Sapê ficou alagada, né? E nós começamos a fazer comida aqui para levar para o pessoal da Vila Sapê. Aí eu me engajei nessa tarefa de fazer alimento para distribuir na rua, né? Em 1995. É uma escolha que eu fiz. Eu na época nem pensava em levar vantagem espiritual com essa escolha. Mas hoje eu sei que tem muita gente que faz esse tipo de trabalho buscando se melhorar. É errado? Não, não é errado. Eu tenho que me tornar melhor, uma pessoa melhor do que eu sou. Como é que eu vou me tornar melhor? Fazendo o bem
porque a doutrina espírita estabeleceu que fora da caridade não há salvação. Na verdade, quem estabeleceu isso foi Paulo, né? Paulo de Tarso. Ele estabeleceu que fora da caridade não há salvação. Porque é através da caridade que a gente exercita mais profundamente a lei do amor, o nosso amor pelo nosso semelhante. Eu não tenho dúvida de que fora da caridade não há salvação. Eu não tenho a mínima dúvida, porque isso está escrito na lei. Na lei, naquela passagem bíblica que o Senhor diz, quando tive sede me deste de comer, de beber, quando tive fome me deste de comer, quando estive nu e com frio me agasalhaste. Aquilo ali é o caminho da salvação. Eu me lembro uma vez, eu saí de casa, né, e na frente do meu condomínio tem um ponto de ônibus que tem uns bancos de cimento para a gente sentar, né? Aí eu me lembro que eu estava esperando o ônibus, vinha dois rapazes, um deles com a Bíblia na mão. Aí vi ele cutucar o outro, sentar. Eu estava de cabeça baixa, mas estou, né? Aí sentou do meu lado, eu pensei assim, vem catequização. Aí ele me cutucou, o senhor conhece a palavra de Deus? Aí eu falei, não só conheço, como tenho muita intimidade com ela. Sou coladinho com Jesus. Aí eu sei até o caminho da salvação. Aí ele perguntou, sabe mesmo? Eu digo, sei. Qual é? Abre a tua Bíblia aí no Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Aí ele leu para mim, eu pedi para ele ler para mim. Aí quando ele acabou de ler, eu falei para ele assim, olha, não precisa de pastor, não precisa de padre, não precisa de nenhuma religião para salvar-se frente a Deus. É só seguir isso que está aí. Se tornar as ovelhas que estão mencionadas aí. Porque essa passagem fala das ovelhas e dos bodes, né? As ovelhas atenderam às necessidades dos outros. E os bodes deixaram para lá. Não fizeram nada. Prova até que não fazer nada já é um mal. A gente, quando não ajuda, podendo ajudar, já estamos cometendo mal. Não basta não cometer o mal. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos, se eu não me engano é 642, se não me falha a memória. É que eu já estou meio caducando, sabe, já passei de 18 anos, às vezes a gente troca as informações, mas tem uma pergunta no livro dos Espíritos que pergunta assim, bastará não fazer o mal para ser grato ao Senhor? Não. É necessário que se faça todo o bem que estiver ao nosso alcance, porque não fazer o bem que estiver ao nosso alcance já é uma maneira de fazer o mal. Acho que é a pergunta 642. Então, a lei é do amor e a lei é da caridade. Todas as escolhas nossas deveriam trilhar por esse caminho, né? Por quê? Porque assim nós estaríamos agindo conforme o Pai quer que nós hajamos, né? A fatalidade, ela não acontece aleatoriamente. Nós podemos causar fatalidades para a nossa vida. O agirmos no mal, o criarmos problemas para o semelhante, o que nós vamos colher no futuro será dificuldades. É por isso que a gente pode afirmar com clareza que a justiça divina está em qualquer acontecimento que a gente vê, por mais desagradável que ele seja. Porque Jesus falou, ai, o escândalo é necessário, mas ai daqueles por quem o escândalo venha. Isso quer dizer o seguinte, todas as dificuldades que a gente presencia acontecendo na humanidade são necessárias para o despertamento daqueles que passam pela dificuldade. Mas aqueles que causaram a dificuldade vão sofrer as consequências de ter praticado a dificuldade, né? Então, nós não podemos achar que Deus é injusto. Eu me lembro que uma vez que caiu um avião lá em São Paulo, que entrou num prédio lá, matou 299 pessoas, eu acho, do avião e do prédio também. Alguém escreveu num jornal, onde estava Deus? Estava lá, presente. Porque ali tinha espíritos que tinham que passar por aquela dificuldade. E outros, uns para resgate, outros para provações.
né? A lei divina, ela é infalível. Nós estamos permanentemente submetidos à lei de causa e efeito. Qualquer ato que nós pratiquemos, nós estaremos sujeitos aos reflexos dele no nosso futuro. O que nós estamos passando no momento está condizente com o que fizemos no nosso passado. E vamos receber no futuro condizente com o que estamos fazendo agora. Ou seja, é a lei de causa e efeito em permanente atividade. Deus é que comanda a cada um de nós. Deus é que sabe das nossas necessidades. Uma dor que a gente considera doença muitas vezes não é dor, é remédio, né? Essas doenças que a gente tem até medo, tem gente que tem até medo de falar nome, como câncer, AIDS, sífilis, lepra. Isso não são doenças, isso são remédios. Porque o espírito que passa por essas dificuldades com aceitação e resignação, ele está liberado no futuro quando deixar essa jornada terrena. Agora, a doença é a gente fazer o que não devia fazer. Teimar na maledicência, no ciúme, na inveja, no egoísmo, na vaidade. Isso é que são doenças. Principalmente o tal do ciúme, da inveja e da vaidade. São as doenças que eu ainda tenho. Eu ainda tenho muitas dessas doenças. E é difícil se livrar delas, hein? Porque não é fácil não. A gente vive o tempo todo raciocinando por que tem tanta dificuldade de guiar os próprios pensamentos. A gente, quando não comete o ato, pensa. É a mesma coisa. Porque o pensamento é construtor. Quando eu penso alguma coisa a respeito do Braz, sem ele saber, eu estou causando uma influência nele. Que o meu pensamento vai lá nele. Pode ser bom e pode ser ruim, né? É por isso que Mahatma Gandhi, por exemplo, quando quis se transformar, ele era um homem muito ligado a sexo. Ele, quando quis se transformar, ele ficou não sei quantas semanas recluso num ambiente só orando a se purificar. Tem outra informação dessa a respeito do Fabiano de Cristo. Quando Fabiano de Cristo chegou no mosteiro, pediu para ficar, o monsenhor do mosteiro recomendou que ele entrasse numa cela e ficasse ali dias e dias só orando e tendo como alimento pão e água que ia ser deixado para ele na cela 2 vezes. Ele ficou ali. Quando ele saiu dali, onde ele tocasse, numa ferida que ele tocasse, cicatrizava. Ele mesmo tinha uma erisipela na perna que ele não conseguia curar, mas aos outros ele curava só de tocar, né? Então, veja o efeito da prece e a entrega que nós possamos nos fazer em relação à prece, os êxitos que nós possamos alcançar. Agora, domar o pensamento andando pelas ruas é muito difícil. É muito difícil a gente ter um pensamento sadio, vendo as notícias de televisão, vendo as notícias de jornais, né? Desavença para cá, desavença para lá, um comete um ato desabonado aqui, outro comete um ato desabonado ali, o nosso pensamento fica conturbado e às vezes nos ambientes mais impróprios vem um pensamento em nós que nós não queríamos ter. Quantos pensamentos eu tenho que eu não quero mais ter? Eu sou que nem o Paulo que falou, o bem que eu quero fazer eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É o meu caso. O pensamento que eu quero ter eu não tenho, mas o pensamento que eu não quero ter eu tenho a toda hora, né? É complicado. É muito esforço pessoal, muita oração para a gente conseguir vencer essas dificuldades. E a oração é a ferramenta mais eficiente que nós temos. O grande problema é que nós temos pouca fé na oração. Uma vez a Luzia Matias fazendo palestra aqui, ela falou que a oração é muito eficiente,
Agora, para saber da eficiência da oração, tem que experimentar, né? Experimenta, assim, por exemplo, vê uma briga na rua, faz uma oração para aquela briga cessar e vai ver com que rapidez aquilo se desfaz. Eu já fiz várias experiências dessas e vi realmente funciona. Agora, se a gente não testar, né, não obtém. O contato com o guia espiritual. O nosso contato com o guia espiritual é permanente, ele está sempre do nosso lado. Quando nós não damos bola para ele, ele se afasta, mas assim que nós o chamamos, ele volta. É importante a gente procurar sintonia com o guia espiritual, porque ele atende a gente nas coisas mais comezinhas. A gente às vezes está com uma dificuldade de achar alguma coisa, meu guia, dá a luz aí, ele dá. Eu digo isso porque eu experimentei isso. Ele dá, como por milagre você encontra aquilo que você estava procurando e não achava. Vou dar uma receita para vocês. Pergunta 495 do Livro dos Espíritos e a resposta que é dada por Santo Agostinho e São Luís. Ensina toda a configuração que devemos fazer para nos sintonizarmos com eficiência com o nosso guia espiritual. Pergunta 495 é a respectiva resposta. Talvez seja a resposta mais longa do Livro dos Espíritos. Mas quem seguir aquilo ali vai ter uma perfeita sintonia com o guia espiritual. Então, a oração é a nossa ferramenta mais forte, é a nossa ferramenta mais eficaz. E a fatalidade, nós criamos fatalidades que não necessitariam ter na nossa vida terrena. Nós criamos situações imaginosas. O pensamento, gente, é uma coisa tão impressionante, que o pensamento é construtor. Nós, com o nosso pensamento, nós modificamos o tônus do fluido cósmico universal ao nosso redor. Entendeu? Se nós estivermos com o pensamento desequilibrado, parece que tudo ao nosso redor se desequilibra. Isso é uma realidade. Porque não descobriram o tal do bóson de Higgs? Ele viu aquele cientista que descobriu uma partícula que era o bóson de Higgs. Ele não conseguiu analisar ele, por quê? Porque cada vez que ele se dirigia ao bóson de Higgs para analisar, ele estava num aspecto diferente. Porque ele se modifica de acordo com o nosso pensamento. Cada vez ele ia com um pensamento diferente, não era a mesma coisa. Entendeu? Então já descobriram o fluido cósmico universal, só que eles deram o nome de bóson de Higgs. E o Higgs é o cientista que descobriu, fez a descoberta, né? Porque nós modificamos o teor do fluido cósmico universal que nos circunda com os nossos pensamentos, mais do que com atos. Porque, evidentemente, mais do que com atos é besteira que eu falei, porque qualquer ato vem precedido de um pensamento. E o pensamento já modificou tudo, né? Tem um espírito chamado Antônio Sampaio, era um espírita que se comprometeu de quando desencarnasse, se tivesse autorização, ele ia voltar para contar como é que ele chegou na esfera espiritual, né? E nesse livro, Vozes do Grande Além, ele se apresenta, Antônio Sampaio, e ele começa a contar em que situação chegou no plano espiritual. Mas ele diz no meio da narrativa o seguinte: para se ter noção da eficácia da oração, ou da prece, ou da reza, não me lembro bem qual é o termo que ele usou, é necessário deixar o corpo de carne. Porque ele quis dizer o seguinte, que enquanto encarnados, nós não temos condições de se avaliar o poder da prece. É por isso, para quem trabalha em mesa mediúnica, ou já trabalhou como eu, a maioria dos espíritos sofredores, a maioria não, quase que a totalidade deles, quando perguntamos ao fim do atendimento que podemos fazer mais por eles, sempre pede assim: continuem orando por mim. Ora, se a prece é boa para o espírito, por que não é boa para encarnado também, né? Claro que é. Eu, quando faço uma prece em benefício de uma pessoa, essa pessoa num determinado momento, vai sentir uma felicidade que não sabe por que sentiu, uma alegria que não sabe por que sentiu. Do mesmo modo que a pessoa de quem eu penso mal vai sentir um mal-estar naquele momento ou um momento depois, que não sabe de onde veio aquele mal-estar. É o pensamento nosso agindo. Quem quiser ter noção
da força do pensamento, leia um pouco André Luiz, principalmente num livro chamado Mecanismos da Mediunidade. Ele fala sobre o pensamento. O pensamento é uma força criadora que nós não temos a menor noção. Tanto isso é verdade, que na esfera espiritual, o espírito mais evoluído do que eu, por exemplo, ele vai construir a casa que vai morar com um pensamento. Ele imagina uma construção, aquela construção se forma. Tudo na esfera espiritual, onde labutam os espíritos superiores, é construído através do pensamento. Por isso que Jesus informou, se tiveres a vontade do tamanho de um grão de mostarda, ele não falou a vontade, ele falou a fé. Eu que digo que ele poderia ter dito vontade, né? Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, moverias essa montanha dali para lá. Mas isso é uma realidade, porque ele sabe que no plano espiritual é assim, né? Se no plano espiritual é assim, nós pensando bem aqui na Terra, pensando com profundidade nas coisas que queremos aqui na Terra, nós alcançamos. Evidentemente, se o que a gente pensa depender de estudo, a gente tem que estudar também, porque pensar e não estudar não adianta nada, né? Então, a única fatalidade que nós não podemos fugir dela é a fatalidade da desencarnação e da reencarnação. Quando tivermos uma programação reencarnatória, nós temos que reencarnar. E quando chegar o fim dessa jornada terrena, nós temos que voltar para a pátria espiritual. Isso é inevitável, né? É inevitável. Aqui diz assim, sobre fatalidade. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme é o sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados e, nesse caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? Se houver fatalidade, não adianta nada livre-arbítrio, né? Porque eu escolho uma coisa, mas pode acontecer outra, não adianta nada. Aí os espíritos respondem, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao reencarnar. Desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Isso é interessante a gente lembrar, que tem pessoas que dizem assim, eu fui obsidiado a fazer tal coisa. O obsessor, ele pode existir a função dele de obsidiar, mas a ação é do encarnado. É responsabilidade de quem cedeu a essa obsessão. Nenhum espírito pode fazer nada por nós, ele pode nos sugerir fazer. Agora, aceitar o fazer é responsabilidade nossa. Eu não posso dizer que cometi um crime, um ato desabonado, porque fui influenciado por um espírito. Eu fui influenciado, mas aceitei a influência. A responsabilidade é minha. Ele vai arcar com as consequências da ação que ele está cometendo, né? De me inspirar para fazer determinadas coisas que eu não quereria fazer normalmente. Mas a responsabilidade maior é minha, que acedi à influência dele. Não existe arrastamento definitivo para nada, de nenhum espírito. Por isso que Jesus sempre dizia, sempre que Jesus ia atender uma pessoa procurava Jesus, a pessoa às vezes sangrando, ele perguntava, o que queres que eu faça? Porque é importante a gente pedir. Porque a gente só pede quando está num momento de necessidade e despertou para a necessidade de pedir, né? Uma vez, por incrível que pareça, eu vi um palestrante falar numa palestra que pedir as coisas a Deus era besteira, porque ele já sabia o que a gente precisava. Ele sabe o que a gente precisa, mas ele não sabe se a gente quer ou não, né? A opção de querer é individual, é nossa. Então, por isso que eu sempre lembro dessa passagem, quando eu me lembro desse caso,
Eu me lembro dessa passagem de Jesus, dizendo que, perguntando às pessoas sempre que o procuravam, o que queres que eu faça? Ele sabia de tudo, mas ele queria que a pessoa externasse a vontade dela em relação ao que ela estava precisando. E é assim, não é? Nós não somos espíritos abandonados, nós somos espíritos assistidos, mas devemos demonstrar a nossa vontade de estar em contato com a divindade. A nossa vontade de nos melhorarmos a cada dia, nós vamos muito paulatinamente, muito gradativamente nos melhorando, nos transformando para a condição que desejamos atingir. Porque a lei é do amor, a lei é do perdão. E o Pai, apesar de Ele saber das nossas necessidades, Ele espera que nós despertemos para essa necessidade. Que nós nos imbuamos da vontade de querer mudar. É por isso que eu digo, o estudo doutrinário, ele é importante. Aqui está escrito, está tampado ali, botaram esse papel aí na frente para eu não ler, mas está escrito: espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. E é uma verdade. Porque a gente vindo à casa espírita só para ouvir palestra, tomar água fluidificada e tomar passe, não sedimenta conhecimento, não consolida a fé inabalável, a fé raciocinada, como Kardec diz. É preciso que nós leiamos tanto a codificação quanto a literatura paralela, principalmente livros de André Luiz e Emmanuel. São espíritos que nos dão muitas informações relevantes que podem nos auxiliar no modo de nós nos comportarmos para nos tornarmos melhores. Porque por nós próprios, da cabeça da gente, é difícil a gente chegar a uma conclusão. Agora, eles explicam por quê, para quê, e o resultado daquilo tudo, né? Nós temos a gratidão de terem esses espíritos nos instruindo, principalmente André Luiz e Emmanuel. Nada desses que esses dois escrevem se perde, tudo tem fundamento de aplicabilidade na nossa jornada terrena, na nossa vida de espírito imortal. A casa faculta estudos da doutrina. Quase todas as casas espíritas facultam estudo da doutrina. É só a pessoa se interessar, que também pelo pescoço ninguém é pego não. E na maioria das vezes, uma turma começa com 20, 30 alunos, acaba o ano com 20, 30, aluno não, estudante, né? Porque não tem professor de espiritismo, tem facilitador do espiritismo. Começa uma turma com 30 pessoas, acaba com 5, 6. Muitas se dissolvem no meio do caminho, acaba o ano sem fechar o círculo dos estudos. Porque é complicado. Às vezes a pessoa não entende determinada coisa que lê e tem vergonha de perguntar. Eu consigo aprender tudo o que eu quero, porque eu sou sem vergonha. Se eu não entender, eu pergunto mesmo. Entendeu? E é assim que deve ser. O estudo tem um facilitador. Esse facilitador, ele está na direção do grupo justamente para tirar essas dúvidas. Se a gente tem a dúvida e não pergunta, não adianta nada. Não evoluiu nada, não é verdade? Então é isso, gente. Livre-arbítrio, nós temos que saber usar para nossas escolhas mais acertadas. E sempre que nós tivermos que fazer uma opção, vamos fazer essa opção na qualidade de espírito, não de ser encarnado. De espírito que vai levar o aprendizado daquela lição para o resto da vida. Porque o espírito, tudo que ele aprende, ele jamais esquece. O aprendizado espiritual é diferente do aprendizado material. Hoje o Brás pode me ensinar alguma coisa agora, amanhã eu esqueci completamente, ainda mais eu que estou dizendo que já estou na idade, já passei de 18 anos, né? A maior facilidade é eu esquecer das coisas. Mas espiritualmente, quando eu encontrar com o Brás na esfera espiritual, eu vou lembrar que ele me ensinou aquilo. A gente não esquece, o espírito não esquece, o espírito sedimenta para toda a eternidade o aprendizado que auferiu. E é nessa possibilidade que a gente tem que acreditar, tem que ter certeza, não é acreditar, é saber.
O espírita não acredita, o espírita sabe. Por isso que é a doutrina da fé inabalável. É inabalável porque nós não acreditamos, nós sabemos. Eu sei que o que eu fizer de errado vai redundar contra mim no futuro. Então eu tenho que procurar fazer o melhor do que eu puder para quando receber o reflexo, receber o retorno, eu receber o que eu gosto de receber. Né? Se eu não fizer assim, eu não tenho direito de reclamar de nada. Aliás, nós não temos direito de reclamar de nada. Tem uma dor violenta? Agradece a Deus, essa dor está tendo alguma finalidade, um resgate, um ensinamento muito profundos. E nós tivemos companheiros que viveram conosco aqui, partilharam conosco a sua existência aqui na Terra, que passaram por doenças violentas, como câncer, por exemplo, e enfrentaram essa doença com uma dignidade impressionante. Por que a dignidade? Pela fé, pelo saber da doutrina espírita, pelo saber que conquistou através dos ensinamentos doutrinários espíritas. A gente fica invulnerável a influências exteriores, porque quando ela vem a gente sabe se defender. Quando ela vem a gente sabe analisar o porquê daquilo, quais foram as probabilidades que eu posso ter, do que eu posso ter cometido para estar nessa situação que eu estou hoje. Vamos raciocinar e vamos ver inúmeras hipóteses para estar passando por determinada dificuldade em função de nossos atos pretéritos. Então é isso, gente. Fatalidade é só as que nós criamos para nós, a não ser a fatalidade, como o Espírito disse aqui, da programação reencarnatória que efetuou, e da própria desencarnação e reencarnação. O resto de fatalidades, morreu dessa doença assim. Se procurar nos escaninhos da mente, vai ver que praticou atos que trouxe aquela dificuldade, né? Quer dizer, uma fatalidade que nós arranjamos para nós. Então, muito obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe.